CBN. Eleições 2010. O CBN São Paulo está de volta com mais uma entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Hoje nós vamos conversar com o candidato Igor Grabois, do PCB. Lembrando que você pode participar dessa nossa conversa enviando sua mensagem para milton@cbn.com.br. Senhor Igor Grabois, muito bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui no CBN São Paulo. Bom dia aos ouvintes da CBN São Paulo. E eu lembro, inclusive, que essa entrevista aqui pode ser assistida simultaneamente pela internet com imagens. Durante essas últimas 2 semanas, nós conversamos com alguns especialistas em diferentes temas e abrimos também espaço para que os ouvintes enviassem suas perguntas. E uma das questões que sempre surge quando o tema está relacionado com um partido que tem as características do PCB, que é um partido que se assemelha muito, por exemplo, com o PSOL, o PSTU, o PCO, em parte do seu discurso, por que esses partidos, que são tão pequenos hoje dentro desse processo eleitoral, não se uniram nesta eleição para fazer uma grande frente? Bem, em 2006 nós fizemos uma frente de esquerda e que foi uma experiência muito ruim para a esquerda. Em 2006 a frente ela ficou em torno de uma personalidade. Ela não conseguiu nem sequer ter programa de governo. Em 2008 nós fomos unificados, pelo menos o PSOL, o PSTU e o PCB, em alguns municípios. Em outros municípios os partidos lançaram seus próprios candidatos. Agora em 2010, por uma série de fatores, não foi possível a frente de esquerda. E nós achamos, nós do PCB, que a frente ela tem que ir para além das eleições. Ela tem que ser uma frente permanente. A gente chama essa frente de frente anticapitalista e anti-imperialista. É uma frente que não reúne apenas os partidos que têm registro no TSE, mas uma frente que vai unir o MST, os sindicatos, o movimento estudantil. Nós queremos uma experiência de frente que seja para além da eleição. Quando chegar na eleição não ser um mero acordo eleitoral, não ser uma coligação eleitoral. Nós queremos uma frente. E tem um momento, amanhã, o Jornal Brasil de Fato vai estar promovendo um debate com os candidatos a presidente da esquerda. Já confirmaram presença o Rui Pimenta, do PCO, o Zé Maria, do PSTU e o Ivan Pinheiro, do PCB. Então amanhã, dia 21, às 21 horas, na sede da Ação Educativa, vai ser transmitido ao vivo pela internet. E aí a gente vai poder, pelo menos, praticar um pouco essa unidade que a gente não conseguiu nesses meses. E existe um movimento em favor dessa organização ao qual o senhor se referiu, desse movimento, dessa frente socialista, dessa frente de esquerda, fora do processo eleitoral? Existe, isso é um desejo da esquerda e hoje a maioria dos militantes de esquerda estão sem partido. A maioria dos militantes da esquerda estão nos movimentos sociais ou até desorganizados, esperando que os partidos já organizados, que têm registro no TSE, tomem a iniciativa de fazer uma frente mais permanente. Essa é a nossa bandeira, a nossa luta. O esmagamento que a gente vive nesse período eleitoral, que é um esmagamento da própria legislação, que impede a nossa presença em debates, que impede a nossa presença na mídia, o tratamento que a gente recebe dos tribunais eleitorais, isso levou a gente, esses 3 partidos, pelo menos o PCB, o PCO e o PSTU, e a gente querendo trazer o PSOL a tomar uma iniciativa, fazer esse debate e expor não só as nossas diferenças, mas o que nós temos em comum, a nossa unidade. Eu acho que a luta política pelo socialismo, a organização dos trabalhadores é muito mais importante que as nossas diferenças históricas. O senhor disse que boa parte hoje dos integrantes desses movimentos sociais, esses movimentos que se identificam com o ideal socialismo ou com o ideal socialista, não tem partido. Não tem partido porque eles não se sentem representados, por exemplo, pelo PCB? Nós estamos vivendo um momento hoje de reorganização da esquerda e do movimento operário. Houve uma coisa nova no país, né? O capitalismo no Brasil, ele aceita um trabalhador, um homem que tem origem no movimento operário, se tornar presidente da República. Desde que não toque, não aprofunde as mudanças necessárias, desde que não ameace esse modo de produção capitalista. O governo atual, o governo do PT, é isso. É um governo de origem, ou seja, um partido de origem no movimento operário, mas que não ameaça essa ordem capitalista. Então ele é plenamente aceito. O Brasil hoje vive aquela alternância de poder. Existe um mercado capitalista no Brasil hoje muito grande, completo, que tem uma participação de todos, ou seja, um mercado que todo mundo é assalariado, todo mundo vende a sua força de trabalho, e esse mercado ele tem um mercado político. Ou seja, o mercado de consumo econômico ele tem sua correspondência no mercado político, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos.
Então, é possível. Um momento, um candidato mais conservador e, no outro momento, um candidato, vamos dizer assim, com um perfil mais do movimento operário de origem popular. Isso deixou grande parte da esquerda sem rumo. Grande parte da esquerda que era influenciada pelo PT. Muita gente se desfiliou ao PT, não por questão de corrupção, mas pela questão das próprias bandeiras do PT, buscando um novo rumo, buscando as suas origens. E essas pessoas ainda estão procurando o que fazer. Muita gente tem se aproximado do PCB, mas a gente sabe o seguinte, o PCB sozinho não vai conseguir reunir esse pessoal todo. É necessário constituir essa frente anticapitalista que eu falei. Mas essa frente ela tem que pegar o MST, os sindicatos combativos, o movimento estudantil combativo, intelectuais independentes, pessoas que estão procurando ainda a sua opção partidária. E com isso a gente trabalhar um polo de luta política, de luta de transformação real nesse país. Igor Grabois, qual é o papel do PCB nesta eleição? Eu acho que o papel do PCB é justamente discutir a formação dessa frente. Esse tem sido o nosso papel. Nós viemos para a eleição para discutir que é necessário fazer política para a lei da eleição. Não só para a esquerda, mas também para a população em geral. Nós defendemos na nossa campanha algo que a gente chama de poder popular. O que significa esse poder popular? É a população se organizando, os trabalhadores se organizando em defesa dos seus interesses e dos seus direitos. Já existem elementos dentro da própria ordem constitucional no Brasil que permitem esse poder popular. Os conselhos municipais de saúde, os conselhos de escola, só que esses conselhos não são ocupados pela população, eles são ocupados por políticos que aparelham esses instrumentos para política eleitoral. Nós queremos que a população, os trabalhadores ocupem esses espaços. E mais, nós queremos transformar esses espaços em algo não apenas consultivo, mas deliberativo. Por exemplo, houve uma experiência das prefeituras do PT do orçamento participativo. Só que esse orçamento participativo ele era meramente consultivo. Ele mobilizava a população e parava nas reivindicações. Nós gostaríamos que esse orçamento participativo seja um orçamento deliberativo, ou seja, que a própria população possa definir quais são as prioridades do governo e para onde vão as verbas públicas. Então, esse é o nosso eixo. Ou seja, como a população, por instrumentos de democracia direta, ela pode influir nas políticas públicas e na aplicação e na elaboração dos orçamentos. Agora, essa definição por parte desse conselho sobre o orçamento, ele teria poder na execução desse orçamento, à medida que um grande problema que nós temos hoje é que, apesar de todo o debate que acontece dentro do parlamento, que é um debate democrático também, porque estão lá diferentes partidos debatendo e discutindo, mesmo nessa seara, e são parlamentares muitas vezes influenciados pelo executivo, etc. e tal, quando se verifica a execução do orçamento, ela não é como estava ali, ou como se imaginava ali. Os orçamentos, as votações, elas não são deliberadas, elas permitem que o executivo aplique o orçamento, elas não são obrigatórias, elas são mandatórias. Ou seja, o que o parlamento faz é autorizar o executivo a fazer os gastos. E na nossa Constituição, o parlamentar não tem o direito de propor iniciativas financeiras, orçamentárias. Ele apenas delibera sobre propostas que vêm do executivo. Então não é atributo do parlamento no Brasil propor questões orçamentárias financeiras. Né? Elas ficam apenas no ponto de vista da deliberação sobre o que o executivo manda. Ou seja, o parlamento da própria ordem constitucional ele é extremamente limitado. E os orçamentos, a votação dos orçamentos, a aprovação de orçamento é um processo muito burocratizado. Demora-se muito. O jogo de interesses é muito pesado. E aí esses conselhos ganhariam esse poder? Se esses conselhos ganham esse poder, primeiro que o processo vai ser muito menos burocrático. Ele vai ser um processo direto. Segundo, que a população... O fato até de ampliar essa discussão não o torna até mais burocrático? Pelo contrário. Mais demorado, pelo menos? Pelo contrário. Para não usar a palavra burocrático, mas mais demorado? Não, muito pelo contrário. O que nós vimos no parlamento é um jogo de interesses que torna a aprovação do orçamento muito mais demorada. Com a população reunida, de maneira aberta, de maneira transparente, com certeza esse processo vai ser muito mais ágil. Isso é a próprios trabalhadores, a própria população se organizando, ela tem capacidade de fazer essa elaboração, de aprovar esse orçamento de maneira mais ágil. O que acontece é que a população, o eleitorado no Brasil, pela própria lei, ele é tutelado. Ou seja, se impede de fazer campanha eleitoral, se impede de fazer o debate. Não se pode fazer campanha eleitoral antes de 5 de julho. Por quê? Porque a população vai ser influenciada, a população não tem capacidade de escolha. É dessa maneira, então se procura tutelar o eleitorado. E a população ela só pode se organizar, só pode deliberar a partir dos seus representantes,
que são iluminados, que têm mais capacidade que o conjunto da população em geral. O que tem acontecido na prática é que os trabalhadores e o povo, na política brasileira, só participam num momento, é o momento da eleição, é no ano par. Mesmo assim, numa pequena parte do ano par. Se a gente for fazer uma pesquisa, vamos perguntar em quem você votou para deputado federal na última eleição. Nós já sabemos a resposta. A maioria esmagadora das pessoas não vai se lembrar. O deputado se elege, o mandato é dele, não há o eleitorado não tem capacidade de pedir aquele mandato de volta caso aquele parlamentar não esteja à altura. Ele não presta contas da sua atuação e a população simplesmente esquece e só vai ser chamada a votar. Por isso que esses fenômenos de candidatos folclóricos, o problema não são os candidatos folclóricos. E por que esses candidatos folclóricos conseguem tanto espaço? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eles conseguem tanto espaço porque há uma insatisfação da população em geral com a política e com os políticos em particular. Mas como é que se muda, então, essa participação do cidadão no processo eleitoral, não no processo eleitoral, mas no processo parlamentar? Ou no processo político, mais geral, vamos dizer. Primeiro, a população tem que se organizar. O Brasil tem uma tradição de organização popular, tem uma tradição de organização dos trabalhadores que está sendo esquecida. Então, se a gente for pensar as grandes vitórias, o 13º, a licença maternidade, as férias remuneradas, tudo isso foi conquistado com muita luta, com greves, até com pessoas que morreram lutando por isso. E a Petrobras, os mecanismos democráticos de participação, o SUS, a ideia da democracia, a ideia do desenvolvimento nacional, tudo isso foi feito com organização popular e com luta política. Se a gente for olhar a história do Brasil, até recentemente, a campanha O Direito de Votar a Presidente nesse país, foi uma campanha que mobilizou milhões de pessoas pelo direito de votar a presidente, que hoje é uma coisa considerada salutar, é uma coisa até corriqueira, mas isso foi conquistado com muita luta. Então, em primeiro lugar, a população ela tem que se organizar. Então, o trabalhador tem que ir para o seu sindicato. Se o sindicato não tem uma boa direção, o trabalhador se organize para mudar essa direção do sindicato, ir para a sociedade de bairro, ocupar os espaços, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Educação, da Saúde, Conselho de Escola, e se organizar criando seus próprios conselhos populares. Então, a mudança da participação política, ela está nas mãos dos trabalhadores e da população em se organizar, em reivindicar os seus direitos e aproveitar os mecanismos que já estão abertos para isso. Candidato Igor Grabois, olhando aqui para o estado de São Paulo, como é que essa organização, como é que se montaria essa estrutura? Esses conselhos seriam temáticos, seriam por região? Como é que o PCB imagina isso voltado para um estado? Acho que as duas coisas, os conselhos por região, o mais capilarizado possível, por grupos de municípios e também temáticos. Só para, levantando essa questão das regiões, o estado de São Paulo tem 3 regiões metropolitanas oficiais, né? Campinas, a Baixada Santista e aqui a Grande São Paulo. Essa metropolização ela só está no papel. Se eu quero pegar um ônibus de São Paulo para o ABC, eu vou pagar mais caro. Na Baixada Santista, se um cidadão ele mora na Praia Grande e trabalha em Santos, ele vai ter uma dificuldade enorme para chegar no seu trabalho. Se ele for buscar na Baixada um cidadão de São Vicente, buscar atendimento médico em Santos, também vai ter dificuldades. Se um cidadão estuda em Santos e mora no Guarujá, é terrível. Mesma coisa na região de Campinas. Agora, o próprio Vale do Paraíba é uma reivindicação para que o Vale do Paraíba se torne uma região metropolitana. O que tem acontecido? A sociedade ela tem produzido as suas demandas e o Estado simplesmente não olha. Então, as regiões metropolitanas são conselhos de prefeitos. Elas não têm nenhum poder deliberativo. Elas não decidem a integração do transporte, não decidem a integração do desenvolvimento econômico. Haveria necessidade de um governo metropolitano? Eu não digo um governo metropolitano, mas os conselhos populares reunidos dos vários municípios, junto com as prefeituras, isso seria extremamente necessário, inclusive com algum poder deliberativo. A região metropolitana, por exemplo, no Brasil, se diz que a República é federativa, o próprio Estado ele tem uma limitação muito grande na sua autonomia financeira e na sua autonomia administrativa. Estou falando do governo do Estado, que tem uma limitação orçamentária, que é essa lei da responsabilidade fiscal, que tem um nome muito bonito. Né? Que quem é contra essa lei é a favor da irresponsabilidade fiscal. Nada mais longe disso. E essa lei da responsabilidade fiscal está ligada a uma outra lei, que é a proibição dos estados de fazer dívida. Então, mas que legal, o Estado não faz dívida, não vai gastar. Sim, só que o Estado ele paga 13% do seu orçamento para o governo federal para pagar uma dívida que já foi paga, com correção de Selic. 13% de 125 bilhões. É só a gente fazer a conta de quanto que vai para o governo federal, que aliás não vai para o governo federal, vai para a dívida interna e vai pagar os banqueiros, as 20 mil famílias que controlam a dívida interna do Brasil, como o pessoal do IPEA já disse. Então, o próprio Estado hoje, pela legislação atual,
ele tem a sua autonomia administrativa e financeira limitada. Então nós temos que fazer a federação existir de fato. E a metrópole, a metropolização, ela tem que ser um ente federativo, com toda certeza. Bom, essa questão da gestão metropolitana foi um dos muitos temas que nós levantamos aí nesse processo, até olhando como base principal a questão do transporte, que talvez seja um dos grandes exemplos para nós, porque o deslocamento na região metropolitana, a mobilidade, ela não tem fronteira. No entanto, ela é prejudicada, né? Na questão do transporte público, hoje, o que são prioridades dentro do programa de governo do PCB? Bem, há uma falácia que se divulga, né, que o metrô é um transporte muito caro, que o quilômetro de metrô é muito mais caro que o quilômetro de uma obra viária, de fazer um túnel ou um viaduto, uma ponte. O metrô, ele é mais caro no quilômetro, na sua construção. Se eu for pegar 1 quilômetro de metrô e comparar com 1 quilômetro de rede viária, com certeza o metrô é mais caro. Só que a conta ela não pode ser feita quilômetro a quilômetro. Ela tem que ser feita pelo número de passageiros transportados. Aí o metrô é imbatível. Se for contar por número de passageiros transportados, o metrô é o transporte mais barato que tem. Então o metrô, o trem, o veículo leve sobre trilhos para as regiões com menos densidade populacional. E o transporte rodoviário, a perua, o ônibus, como alimentadores desse transporte ferroviário, seria o modelo ideal. E que tem que ser construído e tem que ser prioritário. Se eu mandasse menos dinheiro para a dívida interna, os 13% do orçamento que eu estou falando, haveria condições de construir várias linhas de metrô. E nós comunistas, em 2008, discutimos a questão da tarifa zero. A gente discutiu isso aqui em função da SP Trans, e a tarifa zero é plausível também para a CPTM e para o metrô. Não parece isso é uma demagogia, é impossível. Como é que funciona a tarifa zero? Porque como é que se financia o sistema? Como é que se faz ele funcionar? O Estado, a Prefeitura de São Paulo, ela subsidia o transporte público em 35% aqui na SP Trans. 35% a 40% sai dos cofres municipais e 60% sai da tarifa. O mesmo vale pelo metrô, as gratuidades, o bilhete único, ou seja, o metrô, inclusive, ele se paga. Ele só não paga o investimento, mas ele se paga só com a arrecadação tarifária, anúncios e arrendamento de terrenos, esses shoppings que eles são já criados nas estações. Isso já paga o custo do metrô. Não é uma coisa mas impossível. Por exemplo, pegando a questão, o senhor se referiu à questão, por exemplo, do transporte público aí na cidade. O senhor disse que a prefeitura subsidia com 35%. 35% a 40%. 35% a 40%. Esses outros 60% que vem da passagem vão sair de onde? Bem, primeiro, para sustentar o sistema. Existe a questão da prioridade do orçamento público. Mas na minha cabeça já sai ali. Se para de pagar essa dívida, que já foi paga, que é reajustada para a Selic, essa dívida federalizada, que todas as prefeituras e todos os governos estaduais reclamam, de todos os partidos. De todos os partidos. Se o prefeito Kassab estivesse aqui, ele ia reclamar desse acordo de 99 que foi feito pelo governo Fernando Henrique. Se o governador Goldman estivesse aqui, ele ia fazer a mesma reclamação. E tem como rever esse contrato? Como uma ação de Estado? Porque, na realidade, nós estamos falando, é o Estado de São Paulo que tem esse contrato com a Federação e o Estado de São Paulo... É uma lei. E aí, tem como rever isso? Bem, o Estado de São Paulo se orgulha de ter um governo com peso político nacional. Os governadores de São Paulo sempre se arrogam a ser candidatos a presidente da República. Mas também todos sempre reclamam que o dinheiro, por exemplo, que se paga em impostos aqui é muito maior, N vezes maior do que o dinheiro que retorna do governo federal. Isso também acontece? Isso também acontece. E tem como mudar essa lógica, mudar essa mão do dinheiro? Olha, isso é uma questão extremamente complicada. Nós defendemos que tem que acabar o desequilíbrio regional. Nós temos que lutar contra os desequilíbrios regionais. Então, uma grande parte dos impostos de São Paulo, sim, vão ter que ir para os estados menos favorecidos. Nós temos aí a questão, por exemplo, do pré-sal. São Paulo vai ser um beneficiário. E nós, comunistas, defendemos que o pré-sal, o dinheiro do pré-sal, a aplicação do pré-sal, ela tem que ser maior per capita, não maior em termos absolutos, na medida inversa do índice de desenvolvimento humano dos estados. Então, explica para a gente aqui um pouquinho isso. Ou seja, os estados mais pobres, eles teriam uma aplicação per capita maior do dinheiro justamente para alcançar os estados que estão em situação melhor, aproveitando essa riqueza do pré-sal. E esse dinheiro, portanto, seria distribuído para todos os estados? Para todos os estados. Não é possível que o Rio de Janeiro tenha 70% como eles reivindicam do pré-sal.
Né? Isso é um patrimônio do todo o conjunto do povo brasileiro. Um outro tema que surgiu, aliás, foi o que mais surgiu quando se pediu para as pessoas escreverem e falarem com sugestões, é o tema da educação. Hoje em dia parece assim, a progressão continuada virou o bode expiatório da educação de São Paulo. Só que o modelo anterior era pior. O modelo anterior era pior. E o senhor é professor. Do ensino universitário, mas o resultado, vamos dizer assim, da educação média... Chega lá. Chega lá. Chega lá. Qual é a ideia do PCB nessa área? Como é que funcionaria o sistema de educação? Bem, vou colocar a questão da progressão continuada, que tem inclusive virado tema aí do horário eleitoral. A progressão continuada, da forma que ela está colocada hoje, ela só produz estatística. Como é que o Estado de São Paulo diz? Eu falo para o Banco Mundial, não tem repetência. Muito simples. Paro de reprovar e digo que não tem repetência. E o aluno, ele não aprende. Isso é verdade. O menino chegar na quinta série sem saber ler e escrever. Só que o modelo da repetência era pior. O modelo da repetência desestimulava. Ele punia o aluno pelos problemas da educação. Então, o que nós defendemos? Não digamos a progressão continuada ser confundida com aprovação automática. O menino não é obrigado a aprender o conteúdo em um ano. Ele pode fazer por blocos. Eu posso dividir os blocos, 4 anos da primeira parte do ensino fundamental, 4 anos do segundo ciclo, a segunda parte do segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, ou de 2 em 2 anos, com avaliação, com psicopedagogo. Então nós temos que superar a repetência, o modelo de reprovação, mas com a melhoria do ensino em geral. Não basta, vou acabar com a reprovação e o ensino não muda. E o que faz para melhorar esse ensino? Começa pelo salário do professor. Se a gente não valorizar o profissional da educação, o professor, o pessoal de apoio, qualquer política educacional é falácia. Agora, o que o governo estadual tem feito? Ele faz uma avaliação do mérito que pune a escola e que pune o professor. O Estado abandonou as escolas em 20 anos, o governo do PSDB chegou a fechar unidades escolares, e aí vai punir o professor, vai punir a escola, vai punir o profissional da educação. E mais, as escolas que são piores, dessa questão desses critérios de distribuição de verba e remuneração de professores, elas continuarão piores. Ou seja, perpetua essa situação. Então, primeiro, tem que se valorizar, recompor todas as perdas salariais de professores e profissionais de educação. Esses trabalhos que são feitos, esses exames que são feitos de avaliação do professor, que tem sido se investiu muito nessa última gestão. Sim, nessa última gestão, último ano na Secretaria de Educação. Como é que o senhor vê essa questão? Então, eu vou continuar o que eu estava dizendo. Ele é apenas punitivo. Nós somos contra, não somos contra a avaliação. Pois é, nós somos contra a avaliação punitiva. É isso que eu quero entender, porque isso o senhor já tinha me deixado claro, quer dizer, a maneira como ela está. Mas o que muda então? A avaliação continua. A avaliação continua, mas aí ela é para o diagnóstico. Aonde a Secretaria de Educação vai atacar? Aonde a Diretoria Regional de Ensino vai intervir? Quais são as escolas que têm problemas? Quais são os problemas das escolas? É muito simples, eu deixo a cargo dos professores. Eu faço uma prova, está fora dos 25% melhor colocados, não recebe abono, não recebe aumento salarial, a escola não recebe verba, o que eu faço? Aí eu perpetuo a confusão. Nós temos que fazer o contrário. Essa escola está com problemas, os professores não estão indo bem. Então quais são as soluções? Como é que nós vamos intervir? Como nós vamos trabalhar esses professores? Mas isso é parte, primeiro, de uma remuneração digna. Um professor tendo que ter 2 cargos e fazer 54 horas de jornada semanal em sala de aula, é humanamente impossível. Não há qualidade de ensino que resista. O salário é baixo, eu obrigo o professor a fazer uma grande jornada, obrigo o professor a trabalhar em mais de uma rede, os professores trabalham na rede particular, na municipal, na estadual, eles não preparam aula, não leem, não procuram melhorar a sua formação, porque eles têm que ficar o tempo todo em sala de aula. E de onde que vem a raiz? O salário é baixo. Eu vou desestimulando os jovens a entrar na carreira. Então, se não passar pela recomposição salarial de professores e dos profissionais de educação, não esquecer o pessoal de apoio, o pessoal das bibliotecas, as merendeiras, se não conseguir, se o Estado não investir no profissional de educação, qualquer projeto educacional, por mais bonito que seja, qualquer projeto pedagógico, ele morre. Então passa por aí, ele passa e mais, a comunidade escolar ela tem que influir na gestão da escola efetivamente, coisa que não acontece hoje. Então, passa também pela questão do poder popular que nós tínhamos discutido anteriormente. Hoje, na área da saúde, tem crescido muito o modelo da inserção de grupos privados. Organizações sociais. Que são as organizações sociais atuando na rede pública. A própria ideia de origem do PCB é contrário
é contrária a Aliás, isso. diga-se de passagem, o PCB ele tem uma grande participação na elaboração do SUS. Os médicos comunistas participaram ativamente na elaboração do SUS. Aliás, que é um programa... Mas aí eu vou pegar a mesma extremamente coisa que o senhor avançado. falou agora há pouco, quando eu falei da educação, da progressão continuada, o senhor disse, mas o sistema anterior não funcionava também. Agora, na questão da saúde, o sistema anterior, teórico, também não vinha funcionando, né? Por isso começou a tentar achar uma nova solução. O SUS, se ele fosse aplicado na sua essência, ele funcionaria. O SUS, ele prevê participação popular na fiscalização e na aplicação do orçamento. Ele tem as conferências distritais, as conferências municipais de saúde, ou seja, no papel ele tem uma gestão extremamente democrática, mas que não ocorre, isso é desviado pelas prefeituras, as pessoas a população é excluída dos conselhos municipais de educação, de saúde, dos conselhos municipais de saúde. Então o SUS, na sua aplicação, e mais, o SUS ele é um modelo que é contrário a esse modelo de hospitalização, que aposta na prevenção, que aposta no atendimento ambulatorial, na saúde da família. Então o SUS, a sua concepção, se a sua concepção fosse aplicada, agora o que nós vemos? Tanto no governo estadual e várias prefeituras do PT também. A prefeitura de Osasco, que é uma prefeitura importante do PT, também tem aplicado o mesmo sistema aqui da prefeitura de São Paulo. A fachada do hospital é pública, o recheio é privado. E o que acontece? No que isso prejudica o atendimento? Porque eu fico pensando o seguinte, do ponto de vista do cidadão, o que ele quer? Para ele não interessa se é um funcionário público, se é um funcionário privado, ele quer ser bem atendido. Tudo bem, vamos marcar um oftalmologista hoje no sistema da Prefeitura de São Paulo, de saúde. Eu quero marcar um oftalmologista, quero fazer uma refração, que é uma coisa simples. Quanto tempo eu vou conseguir para ser atendido por um oftalmo hoje, na Prefeitura de São Paulo? 14 meses. Eu tenho um pequeno problema, uma micose. Como é que eu vou ser atendido para resolver a minha micose? Que é um problema simples, e esses problemas, se não são tratados, eles vão piorando. A saúde é uma coisa global. Como é que um idoso faz o seu controle de diabetes hoje? No programa da Saúde de Família em São Paulo, e na periferia? É só perguntar. Não é só perguntar, as pessoas são obrigadas a ir para os hospitais gerais. Outro dia eu tive uma intoxicação alimentar, às 3 horas da manhã. Tá, mas aí... O sistema tem sido o seguinte... É assim que funciona, isso a gente sabe. Não, mas ele tem sido o seguinte, mas esse é o sistema privado. No outro dia meu filho quebrou o dedo polegar. Eu fui levar ele ao hospital, levou 4 horas para ser atendido no hospital público. E quando ele fez a radiografia, ele sai com uma sacola, laboratório, sei lá das quantas, que não é um laboratório público. Qual é a preocupação desse laboratório, que está dentro do Hospital Municipal do Tatuapé? A preocupação dele é com lucro, não é com atendimento, é custo. Então, a própria lógica da lei da responsabilidade fiscal, o que adianta? Vamos fazer o Estado investir, vamos garantir que haja espaço para investimento. Eu construo o hospital, mas se o hospital não tem médico, não tem enfermeiro, não tem pessoal de apoio, não tem radiologista, não tem laboratorista, não tem administrativo, esse hospital não funciona. Então, o que acontece? A prioridade do governo municipal, do governo estadual, hoje, é o lucro do terceirizado, é o lucro do concessionário. O mesmo vale para as estradas, os pedágios caríssimos, as estradas que inicialmente estavam maravilhosas e que hoje estão muito deixando a desejar. Hoje as estradas não são nenhuma Brastemp. Então o que acontece? Há um modelo de prioridade do lucro privado, mas não do atendimento público. Com certeza, com atendimento público, com funcionários públicos, não vendo a saúde pela rentabilidade, quanto eu vou economizar de custos, mas sim quantas pessoas eu atendo, quanto esse atendimento é eficiente, com certeza o atendimento melhora. Igor Grabois, só para a gente fechar a nossa conversa aqui, quem é que financia a sua campanha? A militância do partido, os amigos. Quanto custou a campanha, ou custa a campanha do PCB para o governo do Estado? Olha, eu acho que no final, a gente ainda não fechou a campanha, acho que 50 mil reais, 60 mil reais, no máximo. Por que vocês não colocam essas contas todas para o cidadão saber lá direitinho como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai? O senhor, por exemplo, não está lá cadastrado naquele site do Ficha Limpa, né? Que exige uma... acho que foi algum problema de campanha nossa, de organização nossa, não chegar lá. Quer dizer, porque quanto a guardar o nome de quem doa dinheiro para sua campanha não é um problema. Não é problema. São pessoas físicas, todos os CPFs, não tem doação de empresa. Não tem doação de empresa. Com certeza isso vai ser publicizado. Com certeza, não tem nenhum problema quanto a isso. Senhor Igor Grabois, muito obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente aqui na CBN. Até uma nova oportunidade. Tá bom. Bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigado, muito obrigado. E eu quero lembrar que com a entrevista de Igor Grabois, do PCB, nós concluímos a série de entrevistas com os 9 candidatos ao governo do Estado, sempre na expectativa que você tinha tido pelo menos a oportunidade de conhecer um pouco o perfil de cada um dos candidatos, mas principalmente das ideias dos partidos, para que você faça uma escolha um pouco melhor. Até daqui a pouco.
CBN. Eleições 2010.